Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos de 1 a 5 a princípio. E depois nós vamos do 8 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versão NAA. Versículo de 1 a 5. E depois do 8 ao 18. Diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Agora do 16 ao 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno de peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Esses últimos versículos é justamente a temática que está escrito aqui hoje para nós nesse domingo, que é foco na eternidade e desfoco nesse tempo. Portanto, desse primeiro versículo aqui de 2 Coríntios capítulo 4, do versículo no início aqui de 8 a 12, o primeiro versículo vai dizer que, porque tendo esse ministério segundo a misericórdia de Deus foi feita para nós não desfalecermos. E justamente essa explicação, Paulo está falando sobre a perseverança no ministério. Ele está nos dizendo para nós perseverarmos, para que nós não possamos desanimarmos. E, seguidamente, diante da explicação, ele pauta nesse versículo 1, que eles não desanimam apesar das dificuldades. Proeminente, a dificuldade da perseguição, a dificuldade das coisas mais difíceis que temos que enfrentar, diante do vão presente, diante daquilo que não só Paulo enfrentou, mas de todos aqueles que estavam justamente com Cristo. E aí no segundo versículo vem dizer: antes rejeitamos coisas que por vergonha se ocultam, mas não andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus. E assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui ele enfatiza honestidade e integridade. Ele rejeita as coisas desonestas e diz para nós proclamarmos a verdade absolutamente. Nesse versículo, segundo versículo aqui, nós temos que sermos honestos e sermos íntegros pelaquilo que pregamos, pelaquilo que dissemos, pelaquilo que não somos nós que pregamos. Nós estamos falando aqui de Cristo, e só Ele quem liberta, só Ele que restaura, só Ele que muda. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos o Cristo ressurreto, que morreu ao terceiro dia, que continua operando milagres e que hoje pode justamente salvar a sua vida em nome de Jesus. E no terceiro versículo diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem,
está encoberto. Paulo diz que o evangelho pode estar oculto para aqueles que estão espiritualmente perdidos. Se não há uma luz de Cristo para aqueles que ainda não conhecem, eles estão na escuridão. Eles precisam da palavra de Deus, ser pregado a verdade, ser pregado com honestidade, ser pregado com integridade, para que haja luz e para que o perdido se encontre. Isso não é uma falha do evangelho, mas pelo contrário, uma condição daqueles que não acreditam. É a condição daquele que está perdido não acreditar. Até que não há esclarecimento da verdade, da luz, ele vai continuar na escuridão. Mas nós estamos aqui, não somos melhores e nem os piores. Estamos sendo aperfeiçoados por Ele. E o mais que tentamos, mais em nós, é pregar a verdade sobre a tua vida. Que Jesus possa mudar a sua vida, que Jesus possa resplandecer coisas sobre a sua vida, que o Senhor possa mudar coisas poderosas na sua vida, sendo pregado a verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja liberto nessa noite, em nome de Jesus. Seja encontrado por Cristo, em nome de Jesus, aqueles que estão perdidos, para que Jesus possa salvar a sua vida, em nome de Jesus. No versículo 4 diz assim: nos quais o Deus em minúsculo, desde séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, para que a imagem de Deus. Paulo explica que Satanás, referindo-se o Deus desse século, cegou a mente dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho. Ele está dizendo aqui nesse versículo 4 que Cristo é a imagem de Deus e é a verdade para todos aqueles que não acreditam. Eu quero dizer para você, o Deus desse século tenta cegar o seu entendimento. O Deus desse século quer todo dia ofuscar os teus olhos para que você não veja a verdade. Que mais pessoas se unem ao Evangelho para pregar ele com integridade e honestidade, seguindo as suas escrituras, para que não pregue outro Evangelho, mas para que pregue a verdade que nos dias nos salvou e que pode salvar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Que esse Deus de paz chegue sobre a sua vida, que esse Deus poderoso possa mudar a sua situação hoje, e hoje Ele está aqui. Ele pode mudar, Ele pode curar, Ele pode trazer vida aonde não havia vida, para que você possa resplandecer sobre a luz. No versículo 4, porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus. Não pregamos a nós, mas pregamos como servos por amor a Jesus. Paulo deixa claro que não pregamos a si, não pregamos a missão, não pregamos o nome do Márcio, não pregamos o nome de quem, mas pregamos o nome de Jesus. É só o nome de Jesus que mudou a minha vida, e que hoje eu fui achado e encontrado por Ele, e hoje você pode ser achado e encontrado por Ele, pelo nome de Jesus. Aceite Ele como o único suficiente Salvador, e Ele vai mudar a sua vida como tem mudado a minha. No versículo agora de 2 Coríntios, agora do 4, capítulo 4, agora do 8 em diante, no 8 ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo está falando sobre as dificuldades e que eles e seus companheiros se encontraram. Paulo está dizendo aqui que eles foram pressionados de todos os lados. Paulo está dizendo aqui que eles não perderam a esperança. Mesmo em situações confusas, eles não desanimaram. Em nome de Jesus, nessa noite, mesmo em situações de dificuldades, mesmo em situações de tribulações, não desanime, siga em frente, porque tanto Paulo como eu e você, em nome de Jesus, vencemos as dificuldades. Em nome de Jesus, iremos superar todas elas. Podemos ser pressionados, podemos ser apertados, podemos até passar alguns momentos de necessidades, mas jamais um justo mendigará o pão, porque justamente o Senhor colocará a boa mão sobre a minha e a sua vida. E no versículo 9 diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele diz aqui, apesar de serem nós perseguidos, eles não sabem que Deus não nos abandona. Mesmo quando estamos abatidos, eles não são destruídos, pois tem a força de Deus para nos sustentá-los. Para você aqui, mesmo que hoje você esteja abatido,
mesmo que hoje você se sinta destruído, mesmo que você ache que o Senhor te abandonou, eu quero dizer para você que o Senhor te sustenta, só você confiar nele, e a boa mão dele irá te sustentar, a boa mão dele irá te segurar, e você vai seguir na jornada em nome de Jesus. Podemos ser atribulados, podemos até passar certas situações, mas existe um Deus que segura na tua mão, existe um Senhor que faz você levantar, erguer a sua cabeça e você seguir em frente, amém? E no versículo 10 diz assim: trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Paulo fala que em carregar em seu corpo a morte de Jesus, ou seja, ele enfrenta sofrimentos, como disse anteriormente, enfrenta perseguições, e Jesus enfrentou tudo isso também. Isso é para que a vida de Jesus também se manifeste nele, mostrando o poder da ressurreição de Cristo através de nossas vidas, que possamos todo dia morrermos, que possamos todo dia trazer notório a morte de Jesus, para que todo dia possamos nele ressurgirmos, nele se manifeste a glória do eterno, porque quanto mais eu morro, mais ele aparece, por quanto mais eu reconheço a sua ressurreição, aleluias, nele se manifeste a glória do eterno sobre nós. No versículo 11, e assim que vivemos e estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aqueles que vivem em Cristo estão constantemente enfrentando perigos até a morte por causa da sua fé. No entanto, isso que permite que a vida de Jesus manifeste em seus corpos mortais, mostrando a vitória de Cristo sobre a morte. A vitória de Cristo sobre a morte. É necessário morrer para que vivemos. É necessário morrermos todos os dias para que o nome de Jesus seja notório em nossas vidas. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, em nome de Jesus, amém? No versículo 11 diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Já li, né? Versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, de maneira que em nós opera a morte, dói, é forte dizer isso, mas em nós a vida, em vós a vida. Paulo está dizendo que embora eles enfrentam a morte e o sofrimento, isso resulta uma vida para os outros. Quanto mais sofremos, quanto mais gastamos as nossas vidas por amor ao Evangelho, mais vidas são restauradas pelo nome de Jesus. Eu quero gastar a minha vida por amor a Jesus, porque eu sei que quanto mais eu morro e quanto mais falo dele, mais o nome dele salva, cura e liberta. Esses versículos destacam a resiliência e a fé de Paulo e seus companheiros diante das adversidades, mostrando que com o sofrimento deles se manifesta a vida e o poder de Jesus. Agora vamos analisar alguns versículos do 16 ao 18. Do 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Paulo está nos encorajando que não desanimemos, embora que o nosso corpo físico possa desgastar, possa ficar velho, possa ao longo desse tempo se gastar, o espírito interior é renovado, a matéria se desgasta, mas quanto mais buscamos, o nosso interior se renova em Cristo. O espírito interior é renovado diariamente pela fé e pela presença de Deus. A matéria ela vai embora, os anos também.
a aparência também, mas o espírito se renova dia após dia. Gaste o seu dia com Ele, invista seu dia com Ele, todos os seus dias. O 17, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Paulo descreve as dificuldades e sofrimentos como leve, temporários, em comparação à glória que há de se produzir. Ele destaca que os nossos sofrimentos presentes são significantes diante da recompensa eterna aguardada aos fiéis. Dificuldades, sofrimentos, como leve, temporários, em comparação à glória que há de se revelar. Tudo que passamos aqui é passageiro. Tudo que passamos aqui são transitórios, mas há uma glória que há de ser revelada. Há um Cristo que nos espera. Há um Cristo que, gastando os nossos dias, esse teu sofrimento, essa sua circunstância, ela tudo apaziguará. Aguarde o Mestre, pois Ele vem buscar os seus escolhidos. Aguarde a Ele, com todo o seu entendimento e força, porque Ele vai vir buscar os seus escolhidos. No versículo 18 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas que as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo exorta que os crentes a focarem nas coisas invisíveis e eternas, em vez das coisas visíveis e temporais. Ele está nos incentivando a uma perspectiva espiritual que valoriza o eterno e que tudo isso é transitório. Foque na eternidade, foque em Cristo, se desfoque nesse tempo, porque isso é temporal, isso tudo vai passar, esse sofrimento vai passar, essas circunstâncias ela vai passar. Existe um Deus que hoje pega pela tua mão e te diz: vem, porque eu tenho um lugar preparado para você. Este versículo nos lembra a importância de manter a fé e a esperança, mesmo em meio às dificuldades, e de focar nas promessas eternas de Deus. Você tem focado nas coisas eternas de Deus? Foque agora mais. Se desfoque dessas coisas temporais. Isso é transitório. Mas aquele que caminha com Ele tem uma eterna segurança. E dessa segurança, Ele hoje te proporciona salvação. E mais uma vez, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A conclusão final de Paulo é um chamado a focar nas coisas eternas, não nas temporais. Ele nos encoraja a manter nossos olhos naquilo que é invisível e eterno. Você tem focado ao olhar para Cristo? Os desfoques fazem que você possa olhar para essas coisas que são temporais. Mas quando você foca em Cristo, tudo isso, essa transição, essas coisas passam. Pois é aí que reside a verdadeira glória eterna. Eu quero dizer para você que hoje, nessa noite, existe um Deus que pode mudar a sua vida. Existe um Deus que está dizendo para você: desfoque dessas coisas temporais, desfoque dessas coisas momentâneas e foque na eternidade,
porque é uma promessa sobre você. Há algo sobre a tua vida, e esse dia chegará, e possamos logo dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que é digno, aquele que é único, aquele que não só mudou a vida de Paulo, mas pode mudar a sua vida, e que tem mudado a minha, diante das minhas imperfeições, que pode transformar. É só você desfocar desse mundo e focar em Cristo. Foque nele, objetivo nele, olhe para ele, porque ele te dá discernimento, orientação, e certamente podem até pregar o outro evangelho para você, mas as tuas raízes estão focadas em Deus. Você pode ficar de pé nesse momento? Fecha teus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, pelas suas ricas e importantes mãos sobre nós. Senhor, que possamos, tanto eu, como cada um ou quem está nos vendo, possa dar lugar ao que é digno, ao que muda, ao que salva, ao que liberta e o que transforma. Que possamos focar em Cristo, que possamos, Senhor, focar em Ti, que possamos desfocar dessas coisas que às vezes dão tanta importância, mas que nos consomem o tempo. O tempo é muito valioso. O tempo é algo que precisamos melhorar e administrá-los. Eu quero te pedir que a Tua santa e gloriosa paz esteja com cada um dos irmãos, que a bênção do Todo-Poderoso esteja com cada um, que o amor de Cristo e que as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, que todos possamos dizer amém. Até essa semana seja uma semana de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.